Gente amada, a paz. Eu preciso que você curta e compartilhe esse vídeo. Não para os pastores tolos. Eles são tolos e eles estão sendo consumidos pela tolice deles. Mas para os seus irmãos que estão com medo e porque tem um líder insensato, acabam ficando com medo nesse momento onde nós devemos ter confiança no Senhor e responsabilidade. O que eu estou querendo dizer? Eu estou vendo pastores que estão abrindo o culto, no sentido de abrir a igreja templo, e argumentando o seguinte: se você não abrir a igreja é porque você é covarde, você não tem fé. Tem uma frase que eu não vou falar nomes, mas pastores famosos, ele disse assim: antigamente os profetas repreendiam as pragas, agora eles fecham a igreja. Meu querido, se você acha que a igreja é o templo de tijolo, você não sabe o que é a igreja. Não é hora de colocar Deus à prova. E é aqui que eu quero mostrar para vocês. Muitos deles estão citando o Salmo 91, dizendo assim: nenhum mal te sucederá, verso 10, e nem praga alguma chegará na tua tenda. Dizendo que a partir desse versículo você está imune do coronavírus, pode abrir o culto, que enfim. Gente, primeiro, se eu for levar a literalidade desse texto, ele diz que a praga não entrará na minha tenda. Então eu estou dentro da minha tenda, não estou na congregação. Eu estou dentro de casa. Então se você quer ser literal nesse texto, você já está errado em se juntar. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte: a fé não é colocar Deus à prova. Sabe quem que tentou colocar Deus à prova usando a escritura de forma errada, igual vocês estão fazendo? Satanás. No capítulo 4 de Lucas, Satanás chega para Jesus e ele fala para Jesus: pula daqui de cima. Ele estava no pináculo do templo, lá no alto do templo. Pula daqui de cima. Afinal de contas, o próprio Salmo 91 diz que aos seus anjos ele dará ordens ao teu respeito e eles te sustentarão nas tuas mãos. O que Jesus responde para Satanás? Deuteronômio capítulo 6. Não tentarás o Senhor teu Deus. Gente, quando você toma uma atitude irresponsável, achando que Deus tem compromisso em, de alguma forma, atender a tua fé irresponsável, você vai colher as consequências e Deus não tem nada a ver com isso. Quando que Deus faz um milagre? Quando não há possibilidade humana de ação. Quando não tem o que eu fazer, quando é impossível, aí Deus faz um milagre. Deus não realiza milagres quando é possível para o ser humano fazer alguma coisa. Ele não faz milagres. Ele te dá capacidade e inteligência para agir. O milagre vem quando é impossível. Então se a ordem agora é... E eu quero entrar agora nesse quesito sobre a questão das autoridades. Quando a ordem das autoridades é: não congreguem, no sentido de não fiquem em lugares cheios de gente. Isso inclui cinema, isso inclui hospital, isso inclui shopping, hospital, né? Se você estiver doente, você vai ter que ir, infelizmente. Cinema, shopping, academias, igrejas. Existe uma ordem, um conselho e uma ordem das autoridades. Se você quer ser bíblico, Romanos 13 diz assim, eu vou ler, porque, meu Deus do céu, olha só, verso 1 e 2 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades, porque não tem autoridade que não venha de Deus, e as autoridades foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordem de Deus, e os que resistem trarão sobre si consequências. Meu filho, você não está entendendo, a ordem do governo é: não vá. Se você vai achando que Deus vai te abençoar, Ele não vai. Você está desobediente, você está irresponsável, você está negando a ordem de uma autoridade. Eu quero mostrar para vocês que interessante, o artigo 268 do Código Penal. Eu vou ler para você o artigo 268. Agradeço o Bispo Flori, lá da Palavra Viva Church de Florianópolis, que ele que me passou esse artigo que eu não conhecia. Artigo 268 do Código Penal diz assim: infringir é crime, ok? Infringir determinação do poder público, determinação essa destinada a impedir a introdução ou propagação de doenças contagiosas. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Então, se o seu pastor fala para você ir na igreja e ele abre a igreja arriscando contaminar todo mundo que está lá dentro, achando que Deus vai abençoar a irresponsabilidade e a desobediência dele, foge disso, não vai. Você está se tornando conivente, participante e cúmplice de algo errado. Gente, isso é crime. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando que Deus ele não é poderoso, eu não sou incrédulo, eu creio em todas as promessas do meu Senhor e eu sei do poder que Ele tem, mas eu não sou burro. Fé não é burrice. Um exemplo do que vocês estão fazendo, um exemplo de colocar Deus à prova, porque isso é colocar Deus à prova. Um exemplo disso, eu quero ler para vocês sobre um pastor chamado Alec Ndiwani. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. Um pastor da África do Sul, que ele usando o Salmo 91 de forma errada,
Ele leu essa parte aqui para os fiéis. Verso 13: pisarás o leão e a cobra, colocarás debaixo do teu pé o filho do leão e a serpente. Isso aqui é uma promessa de nós, em Jesus Cristo, pisarmos a cabeça do diabo, vencermos o diabo. 1 Pedro 5 fala que o diabo é como um leão andando ao nosso redor, enfim, ao nosso derredor, né? Esse texto está dizendo sobre isso, que em Jesus Cristo você tem poder contra o diabo. Mas o que ele fez? Ele pegou esse texto e entrou na jaula dos leões. Gente, ele foi na frente dos leões, dizendo que o Salmo 91 vai protegê-lo dos leões. O que aconteceu? Aqui tá escrito aqui. Esse homem, a hora que ele percebeu, olha só, o texto ainda zomba, porque esse texto é do jornal, esse texto não é um texto cristão. Ele fala assim: quando o pastor percebeu que, entre aspas, Deus não o ajudaria, olha, ele quis dar uma prova de fé e serviu de zombaria. Ele começou a correr de volta para o carro. No entanto, um dos leões o alcançou e mordeu as suas nádegas. Foi para casa com uma mordida na bunda, com cara de bunda e com uma mordida na bunda. Por quê? Porque colocou Deus à prova em algo que Deus não mandou. Entenda, se esse cara tivesse perdido no meio da selva e os leões atacassem ele, eu tenho certeza que Deus é poderoso para livrá-lo, porque ali era necessário um milagre. Mas a partir do momento que esse cara desobedeceu as ordens, entrou na jaula e foi lá mexer com o que não era para ele mexer, a consequência vai vir e Deus não vai livrar. Deus não tem compromisso com desobediências e irresponsabilidades. Deus, ele age quando o milagre é necessário, mas não quando ele é posto à prova. Então muito cuidado com a sua fé burra, porque de acordo com Romanos capítulo 12, o nosso culto é racional. Nós temos que ter entendimento e sabedoria naquilo que nós vamos fazer. Eu quero terminar esse vídeo lendo uma carta que eu achei muito boa de Martinho Lutero. Martinho Lutero, esse cara aqui, ele foi um pastor da época de 1500 mais ou menos, e ele escreveu essa carta para os fiéis que estavam com medo da peste negra. E a gente pode comparar com o coronavírus. Olha o conselho que ele dá, olha o que é uma sabedoria, olha o que é um homem sábio. Não concordo com tudo que Lutero falou, claro, mas a gente absorve o que é bom. Olha aqui: pedirei a Deus para misericordiosamente nos proteger. Então farei vapor e ajudarei a purificar o ambiente, porque era o jeito que eles criam que eliminava, né, o risco da peste. Administrarei remédios e os tomarei. Evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não for extremamente necessária. Uau! Para não me contaminar e assim, porventura, contaminar e poluir a outros. Gente, esse cara em 1500 era mais inteligente que muito pastor hoje no ano 2000. Se Deus quiser me levar, olha que maravilha, ele certamente me levará, mas eu terei feito o que ele espera de mim. Portanto, não serei responsável nem pela minha morte ou pela morte dos outros. Vejo que fé não é ousadia ou insensatez para tentar ao Senhor, mas fé teme a Deus e é uma fé responsável. E agora um adendo meu: obediente às autoridades. Sou o pastor Daniel Sade. Compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo, fique tranquilo, Deus é contigo. Busca o Senhor na sua casa nesse período, que o Senhor não vai te abandonar, Ele não vai deixar de te abençoar, Ele vai te sustentar nesse período difícil. A promessa do Senhor é que nenhum fio de cabelo dos seus filhos seriam tocados sem que Ele permitisse. Fique em paz. Deus é contigo.